Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje eu vim fazer uma resenha de uma parceria, de um livro de parceria com a Queada Editorial, que é uma editora lá de Portugal. E assim, primeira coisa que eu tenho a dizer, muito obrigada. Esse foi o melhor, um dos melhores livros que eu li no ano de 2014. É um livro que me arrancou suspiros e mais suspiros, e às vezes até algumas lágrimas brotaram nos meus olhos. E é sério, isso não é exagero. É um livro perfeito, é um livro maravilhoso mesmo, de verdade. Então, esse livro é Uma Noite em Casa de Amália, do Felipe Lafayette. Esse livro já começa pela capa, né? Que essa capa eu acho linda demais. Bem, para falar a verdade para vocês, eu solicitei esse livro com a Queado por causa da capa. Eu achei essa capa, nossa, muito sensível, assim, tipo, eu adorei a capa. E para falar mais a verdade ainda, eu nem imaginava do que falava a história. Não, eu não leio sinopses, eu vou pela capa, pelo título, né? Mas sinopses eu não costumo ler. E esse livro chegou aqui para mim faz acho que umas 2 semanas. E na hora que eu abri, eu levei susto, porque ele é teatro. E eu não sei ler muito bem teatro, assim, eu tenho uma certa dificuldade, sabe, de ter que ficar olhando o nome do personagem e depois ver a fala, e isso daí começa a embaralhar minha cabeça. E eu pensei que eu fosse demorar muito para ler esse livro, mas, gente, eu sentei e li. É muito bom mesmo. Junto eles mandaram um marcador do livro, que também é muito bonito. E, como eu falei no outro vídeo, essa capa, essa mulher da capa, me lembra muito a Denise Mercedes. É sério, eu não sei por que essa capa me lembra ela, mas, né? Ok. Então, o livro ele vai começar a nos apresentar os personagens reais. Por que os personagens reais? A Amália foi uma cantora. Ela existiu, sim. Ela foi uma cantora de fado. E, por sinal, tinha uma voz muito bonita, porque depois eu peguei as músicas dela para escutar e, assim, é um vozeirão. E quem escreve essa apresentação é o Vitor Pavão dos Santos. Então, ele vai começar a nos apresentar os personagens de acordo com o que ele viveu com os personagens, né? Os personagens são reais, tá? Não se esqueçam disso, ok? Se eu falar personagens, vocês já sabem que eles existiram de verdade. Mas ele começa a contar a experiência que ele teve com cada um dos personagens. Alguns ele não conheceu pessoalmente, mas ele ouviu falar, assim como Vinícius de Moraes. Sim, o nosso poetinha, o nosso querido e amado Vinícius de Moraes. Então, essa noite em casa de Amália, o que acontece? Foi uma despedida para o Vinícius de Moraes, porque ele ia se mudar, ele ia passear, isso não ficou muito bem claro para mim, para a Itália no dia seguinte dessa noite em casa de Amália. E ali eles resolveram juntar os grandes artistas, né, cantores e a Maluda, que era uma pintora, para eles deixarem registrado aquele momento. Então tinha o moço do som, que é o Hugo, se não me engano, como é o nome dele? Cadê? O Hugo Ribeiro, ele era o engenheiro de som. Tem também o Pedro Leal, que é o violinista, né? O guitarrista é o Fontes da Rocha. Tem a Casimira, que é a governanta. E nós temos os outros personagens, que são a Amália, o Davi Mourão, a Natália Correia, o José Carlos Ari dos Santos, o Alain e o militar, que aparece muito brevemente, mas que eu acho que foi um personagem também muito interessante nessa história. Então aqui, na verdade, esse livro, ele, pelo que eu entendi mais uma vez, esse livro ele se originou de um áudio de 1968, que eu encontrei até mesmo no YouTube, né, para você escutar livremente. E é um áudio que você percebe que eles estão realmente no encontro, que eles estão ali para conversar, para cantar e para deixar registrado aquele momento. E é um áudio lindo,
você escutar todas aquelas vozes super famosas na época, conversando e trocando poesia e trocando piada e um tirando com a cara do outro, sabe? Eles são pessoas. Eu acho que isso é uma coisa, é uma aproximação, né, do personagem, no caso dos artistas, com o público. Eles deixarem registrado toda essa intimidade que eles tinham também, que eles eram humanos, que eles eram pessoas assim como nós. E é uma coisa muito tocante. Todo o diálogo que nós temos aqui nesse livro, depois ele foi adaptado também para o teatro. O roteiro todo é do Felipe Lafere também. Por sinal, eu encontrei algumas fotos no Face, eu vou deixar para vocês o link lá embaixo, ou se eu conseguir, eu jogo aqui no vídeo. E, assim, são as características, as fisionomias, elas são muito reais, muito próximas, né, do que os artistas realmente eram. Só para vocês verem, olha o Vinícius de Moraes. Eu achei muito incrível. E a minha dificuldade, né, que é de ler um livro escrito em forma de teatro, ela passou totalmente com esse livro. Na verdade, teatro mesmo, eu só tinha lido O Alto da Compadecida e tinha começado a ler um outro brasileiro que eu não estou lembrada qual é, mas que eu tive muita dificuldade também. E nesse livro aqui, a forma como eles falavam, que era, como eu já disse, de uma intimidade muito grande, acabou me aproximando também para essa história. E assim, eu chegava a já saber quem estava falando só de acordo com a fala, não precisava nem ler mais o nome, porque a personalidade de cada um ali era tão forte, era tão característico que, sabe, o nome ficava para depois. Eu lia corrido e depois eu via, eu acertei. É, esse livro ele é escrito em 2 atos, que eu acho que foi muito bem separado, por sinal. O militar que aparece nessa história, ele tem um papel importante porque naquela época, né, na época que esse livro, vamos dizer assim, foi contado, vamos dizer, a história foi contada, Portugal passava por uma perseguição política muito grande, né? Assim como a ditadura no Brasil, eu imagino. Nessa parte histórica, eu não me atentei tanto assim, por 2 motivos. História, enfim, do Brasil, história de Portugal, eu não acompanho tanto, eu não tenho muita facilidade com isso, com datas, enfim. Eu sei o que aconteceu, mas não em determinada época, né? E também porque não é já a história do Brasil, já é a história de outro país, né? Então, para mim, já é mais difícil ainda. Mas ali eles estavam passando por uma perseguição política que, como eu já disse, parece é muito parecida com a ditadura militar. Então, ali tudo que eles falavam, eles tinham que ter um certo cuidado. Eles, principalmente o Alain, ele dava para ver a preocupação dele de que a polícia o encontrasse. Então, cada hora que acontecia algum barulho na rua ou o telefone tocava, ele implorava para a Amália não atender a porta ou o telefone com medo de que fossem os policiais, né? E assim, na chegada do militar, foi uma parte muito tocante, foi uma parte muito bonita, sabe? Mostrar a humanidade também, não só dos personagens, dos personagens principais, assim, dos artistas, mas mostrar a humanidade também do militar. Talvez, né, mostrando assim que nem todos os militares, nem todos os policiais, nem todos que estão ali servindo o governo, propriamente dito, eles aceitavam tudo aquilo, né? Eles queriam talvez uma aproximação maior com o artista, talvez eles até mesmo concordassem com as ideias desses artistas. E isso foi uma coisa muito interessante nesse livro, eu gostei bastante. E também o livro, ele tem bastante músicas, letras de músicas. Músicas brasileiras que nós conhecemos, né? Como a última música, que é do Poetinha. Cadê? A última não, gente, desculpa. É uma das últimas, né? Que é o Samba da Bênção.
e assim, né, você lê cantando, você se emociona junto. É um livro muito bonito, é um livro muito gostoso de ser lido. Eu li e reli, na mesma hora. Primeiro porque eu não estava com meus marcadores, né, os meus post-its. Então, depois que eu tinha pegado já os meus post-its, eu tive que reler tudo de novo e isso para mim não foi problema nenhum, porque é um livro muito bonito mesmo, vale muito a pena ser lido, ok? Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, você dá um joinha, ajuda a compartilhar, se inscreve no canal e tchau, até o próximo vídeo.